Olá e bem-vindos! Hoje a gente tem em mãos os escritos de Hernandes Dias Lopes, que se debruçam sobre uma das doutrinas mais complexas e eu diria fascinantes do cristianismo, a segunda vinda de Cristo. Com certeza. E o que a fonte propõe pra gente é uma visão da história que não é, sabe, uma série de acidentes. Não é algo aleatório. Exato. É mais como um roteiro mesmo, com começo, meio e um clímax bem definido. Ele até usa uma expressão, ele chama de a cominheira da história. É uma imagem forte. Então nossa missão aqui é basicamente desvendar a arquitetura desse pensamento, sabe? Explorar os elementos que o autor acha cruciais, os sinais, a figura do anticristo e como seria esse grande desfecho. Exato. E é bom a gente contextualizar, né? A gente está entrando aqui no campo da escatologia, o estudo das últimas coisas. Certo. A gente está analisando, apresenta uma visão bem assertiva, bem estruturada. Ok. O nosso papel aqui não é validar ou refutar, mas sim mapear a lógica interna desse argumento. Entender como ele constrói a ideia. Isso. E só para você ter uma ideia do peso que o autor dá a este tema, ele faz uma afirmação, assim, impressionante. Qual? A de que haveria mais de 2.400 referências à segunda vinda na Bíblia. Uau! Um número 8 vezes maior do que as menções à primeira vinda. 8 vezes mais. Nossa! Isso por si só já estabelece a centralidade do tema para essa perspectiva. Sem dúvida. Então vamos lá, vamos começar a desembrulhar essa estrutura. O autor começa a argumentação com o que ele chama de sinais. Eventos que precederiam esse clímax histórico. E o primeiro deles é, de certa forma, até surpreendente. Não é uma catástrofe. Não. É algo que ele define como o sinal da graça. Sim, que seria a pregação do evangelho a todas as nações. A linha de raciocínio que ele apresenta é que, antes do fim, a mensagem cristã precisa de alguma forma alcançar todos os povos. E ele dá exemplos disso. Sim, o texto traça uma linha do tempo, histórica, passando por figuras como o imperador Constantino, o missionário William Carey. Tudo isso para argumentar que essa profecia já está em pleno andamento. E aqui tem uma ideia que me pareceu particularmente provocadora. A fonte sugere que os fiéis não são meros espectadores. Não mesmo. Pelo contrário, eles poderiam apressar a vinda de Cristo através da evangelização. Isso. Isso muda a dinâmica da espera, né? Completamente. Transforma uma espera que seria passiva em uma participação ativa, certo? Nessa lógica, certos eventos são, tipo, pré-requisitos indispensáveis. A evangelização mundial não é só um sinal, é uma condição a ser cumprida. É como se a história tivesse um gatilho. Exato. Um gatilho que precisa ser acionado pela ação humana, dentro, claro, do plano divino que o autor descreve. É um contraponto interessante, né? Começar com um sinal de esperança, porque quase todo o resto que o autor descreve a seguir é bem mais sombrio. Bem mais. Ele agrupa os próximos sinais em categorias, a começar pela oposição a Deus. Como isso se manifesta? O primeiro ponto que ele levanta é a apostasia. O texto ressalta que no sermão profético de Cristo, o primeiro alerta foi sobre o surgimento de falsos profetas e de um cristianismo diluído, digamos. E o termo apostasia é usado aqui para descrever o quê, exatamente? Um abandono em massa da fé considerada ortodoxa, um cenário em que a mensagem religiosa se torna, nas palavras da fonte, um produto de consumo. A igreja se assemelha a uma empresa. Exatamente. E essa deterioração espiritual, na visão do autor, vem acompanhada de uma deterioração social, o que ele chama de depravação moral. E é aí que ele começa a conectar com o nosso tempo, né? E aqui a metodologia de interpretação fica muito clara. O texto conecta profecias antigas a ansiedades sociais muito, muito contemporâneas. Por exemplo, cita-se a desintegração da família, a corrupção na política, na religião, o aumento de divórcios, o narcotráfico. Entendi. Essa abordagem cria uma ponte direta, sabe, entre o texto sagrado e as manchetes dos jornais. Faz com que a pessoa veja evidências do fim dos tempos na sua realidade. Entendo a lógica. Os problemas no mundo não são vistos como problemas cíclicos da humanidade. Não. Mas como peças se encaixando num quebra-cabeça profético. E isso se intensifica quando a gente chega nos sinais do juízo divino, que são mais concretos.
Ele usa estatísticas para reforçar os pontos, certo? Sim, e os números são usados de forma bem retórica para causar impacto. No tema das guerras, por exemplo, a fonte menciona um dado de que, desde 1945, o mundo teria testemunhado mais de 300 conflitos armados. 300. E outro dado ainda mais alarmante é apresentado: o de que quase metade dos cientistas do mundo estaria envolvida em pesquisas para a indústria de armamentos. Esses números são avassaladores. O que chama a atenção é como a fonte os usa não como dados frios, mas como evidências diretas do cumprimento de uma profecia. Pois é. Transforma uma estatística sobre pesquisa científica num argumento teológico sobre os últimos dias. E o mesmo acontece com os desastres naturais. Precisamente. O texto cita uma pesquisa geológica dos Estados Unidos para mostrar uma escalada dramática no número de terremotos. E qual é a comparação? A comparação é de 8 terremotos catastróficos acima de 6.0 na escala Richter entre 1890 e 1930, contra mais de 200 eventos do mesmo porte entre 1980 e 1996. Nossa, a diferença É gigantesca. E para a lógica do autor, isso não é uma coincidência geológica. É um sinal claro. E para fechar essa sessão, o autor conecta a fome e as epidemias diretamente aos gastos militares. Ele cria uma relação de causa e efeito. Sim, ele chega a citar uma frase que é atribuída ao presidente americano Eisenhower, uma frase muito forte. Que é? Gastamos num único avião de guerra 500 mil sacos de trigo. Uau! O que é fascinante na construção desse argumento é como ele tece um mosaico, sabe? Fenômenos que parecem desconexos. Uma decisão política em Washington, um tremor de terra na Ásia. Uma crise social na América Latina. Exato. São todos organizados dentro dessa grande narrativa profética. Cada evento global vira mais uma confirmação de que a história está marchando para o seu fim. Ok, o cenário está montado. Um mundo em crise, repleto de sinais. E é nesse palco caótico que, segundo a fonte, surge uma das figuras mais complexas da narrativa, o Anticristo. O texto é bem específico sobre a natureza dessa figura, não é? Sim, a posição é categórica. Para o autor, o Anticristo não é um sistema político, não é uma ideologia, nem uma instituição. É uma pessoa. É uma pessoa, um indivíduo carismático, poderoso, chamado no texto de o homem da iniquidade, que eventualmente vai exigir ser adorado como um deus. E a fonte traça uma espécie de linhagem para essa figura ao longo da história. Como funciona essa genealogia do mal, por assim dizer? É um ponto muito interessante da análise. O autor argumenta que a figura do anticristo é desenvolvida em etapas. Como assim? Começa lá no livro de Daniel, representando impérios opressores como Babilônia e Roma. Depois, nos evangelhos, é associada a figuras como o imperador romano Tito. O que destruiu o Templo de Jerusalém. Isso. O argumento é que personagens históricos como o rei Seleucida, Antíoco Epifânio, o imperador Nero e até mesmo o papado... O papado? Sim, na visão dos reformadores que o autor cita. Todos eles são vistos como precursores ou arquétipos. Espere, essa ideia de arquétipos é fundamental. Isso significa que, nessa visão, a história se repete em padrões e cada tirano é como um ensaio para o ato final. Exatamente. Essa é uma ferramenta hermenêutica, uma forma de interpretar a história que se torna muito poderosa. Porque ela permite que ele veja relevância profética em tudo. Em uma vasta gama de eventos e figuras. Cada um deles é uma sombra que aponta para a substância final, que seria esse último anticristo que, segundo o texto, vai sintetizar e superar a maldade de todos os seus predecessores. E como seria a ascensão e o governo dessa figura? A fonte descreve que ele vai surgir no momento de caos global sem precedentes. Faz sentido. Cita-se o historiador Arnold Toynbee, que previu um tempo em que o mundo estaria, e eu cito, pronto para endeusar qualquer novo César que consiga dar à sociedade caótica unidade e paz. E o anticristo preencheria esse vácuo. Exato, oferecendo uma paz e segurança falsas. O poder dele, segundo o texto, virá diretamente de Satanás, capacitando-o a realizar sinais e prodígios da mentira para enganar as massas. E o governo dele? Global,
totalitário e marcado por uma perseguição brutal contra aqueles que se recusarem a adorá-lo. Isso me lembra de vários pensadores políticos que argumentam que populações em pânico frequentemente trocam liberdade por segurança. É uma conexão muito pertinente. A análise do autor, embora teológica, parece dialogar com essa ideia secular de que o autoritarismo floresce no caos. E tem um detalhe na fonte que aprofunda essa ideia. O texto fala de algo que detém ou restringe a manifestação plena do anticristo. Certo. E usa duas formas, um algo, no gênero neutro, e um alguém, no masculino. A interpretação apresentada é que o algo representa a lei e a ordem, os princípios de legalidade. E o alguém? O alguém seria quem aplica essa lei, o Estado, o governo e suas instituições. Essa ideia é fascinante porque cria uma tensão, né? O mesmo governo que o autor poderia em outro momento criticar é visto aqui como a estrutura que impede o caos total. E a ascensão do homem sem lei. É uma visão bem complexa das instituições seculares. Sem dúvida. A lógica interna do argumento é que o colapso completo da ordem social, a anomia total, é o ambiente necessário para que essa figura possa tomar o poder. Entenda a simetria. Para que o homem sem lei reine, a lei precisa primeiro desaparecer. Ok. Já passamos pelos sinais, pelo antagonista. Vamos ao evento principal. Como a fonte descreve a segunda vinda em si? O texto enfatiza alguns pontos-chave. Primeiro, a subitaneidade. Será inesperado como um relâmpago. Rápido e visível. Exato. Segundo, será um evento público e universal. Ninguém vai perder, digamos assim. A descrição é de que será visível e audível para todos ao ressoar da trombeta de Deus. Então não é um acontecimento secreto. De forma alguma. A conclusão é que não se trata de algo restrito a um grupo. E o que acontece com as pessoas nesse momento? A fonte descreve destinos diferentes, né? Sim, há uma bifurcação clara. Para os cristãos, o texto descreve a ressurreição dos mortos, que receberiam corpos glorificados, E os vivos? e a transformação instantânea dos vivos. Ambos os grupos seriam então arrebatados para encontrar Cristo. Esse momento é retratado como o ápice da esperança, o dia da vitória. Mas para o restante da humanidade, a descrição é bem diferente. Bem diferente. Para os que o rejeitaram, a narrativa o descreve como o grande e terrível dia do Senhor. É o dia do juízo, da prestação de contas. Um momento que o texto chama de a ira do Cordeiro. E como é essa cena do juízo? A cena descrita é de um tribunal, onde dois tipos de livros são abertos. O primeiro é o livro das obras, registrando as ações de cada pessoa. Certo. No entanto, o argumento da fonte é que, com base só nas obras, ninguém seria salvo. Por isso, um segundo livro é decisivo, o livro da vida. E ter um nome nele é o que importa. É o critério final para a salvação. E após esse julgamento, a história como a conhecemos chega ao fim. É aqui que o autor descreve o que ele chama de bem-aventurança eterna. Exato. É a resolução de todo o drama, é a promessa de um novo céu e uma nova terra, uma recriação completa do cosmos. E tem um detalhe simbólico nessa descrição que é muito poderoso, né? Tem. Um detalhe de uma poesia imensa. E o mar já não existe. Espere. Vamos parar nesse ponto por um momento. A ausência do mar. Isso parece específico demais para ser literal. Qual é a profundidade desse símbolo, de acordo com a análise da fonte? Olha, se a gente conectar isso ao quadro geral que o texto pinta, o simbolismo é riquíssimo. Na simbologia bíblica, o mar frequentemente representa o caos, a separação, a agitação. A contaminação? Isso. No livro do Apocalipse, é do mar que emerge a besta, a representação do poder do anticristo. Entendi. Portanto, a ausência do mar nesse novo mundo simboliza um universo onde a fonte primordial do caos e da rebelião foi removida. Significa um estado de paz perfeita. Sem separação. Sem separação entre os povos ou entre a humanidade e Deus. A nova realidade é descrita não como um lugar estático, mas como uma festa de casamento eterna, as bodas do Cordeiro, onde Deus habita com seu povo e, nas palavras do texto, enxugará dos olhos toda lágrima. É uma imagem muito poderosa. A ideia de remover a própria fonte simbólica do mal. Ok? Então, amarrando tudo isso,
Qual é a grande imagem que essa fonte nos pinta? Percorremos uma estrutura teológica detalhada, de uma perspectiva cristã muito particular. Vimos os sinais que conectam profecias a eventos contemporâneos, a ascensão de uma figura antagônica e, finalmente, a promessa de um universo restaurado. O que essa fonte revela é uma cosmovisão fundamentalmente teleológica. Ou seja, a história não é um acidente, não é cíclica, nem caminha para o vazio. Ela tem um propósito. Ela tem um propósito e avança numa direção específica rumo a um clímax que, nessa visão, é divinamente orquestrado. A análise de padrões históricos, figuras arquetípicas e notícias do dia a dia serve, dentro dessa lógica, para reforçar a convicção de que essa consumação é inevitável e iminente. E para deixar um pensamento final, um ponto que a fonte martela com insistência é que a data e a hora exatas desse evento são desconhecidas. Certo. A atitude recomendada não é a especulação, mas a vigilância. E isso nos leva a uma questão para reflexão. Independentemente das crenças sobre essas profecias, como a ideia de uma prestação de contas final, um momento em que todas as ações são, de alguma forma, avaliadas, pode influenciar a maneira como se pensa sobre propósito, ética e o significado que damos às nossas vidas no presente.